Se você está nesse vídeo é porque você quer se tornar um homem de verdade. E eu já te adianto, os vikings eles eram conhecidos pela sua força, coragem e sabedoria. E provavelmente você quer adquirir isso. Quer deixar de ser um menino, deixar de ser um moleque e realmente ser um homem de verdade. Então eu trouxe aqui 10 princípios que os vikings tinham com eles que se a gente usar hoje, aplicar na nossa vida hoje, a gente consegue sim se tornar homens melhores, cara. E não tem nada a ver com matança, com sangue, com nada disso. Mas princípios que eles seguiam, valores que eles valorizavam, que tornavam eles ser quem eles eram, corajosos, destemidos, honrados. Então, acompanha o vídeo comigo aí, cara, e vai comentando para ver o que tu acha. E antes que eu esqueça, eu sou Tylon Adami, se inscreva se você for um visitante e deixa o like, cara. Metralha o dedo no like. E sim, é claro que eu tenho tudo anotado aqui porque eu não sou uma máquina também, tá? Olha, o primeiro princípio era a coragem, cara. Os vikings, eles eram conhecidos pela coragem, cara. A coragem de enfrentar tempestades, a coragem de atravessar o oceano, a coragem de enfrentar batalhas, cara, com, com sangue no olho, cara, para vencer aquela batalha. Eles eram muito conhecidos pela coragem, por não ter medo de nada. E quantas vezes a gente deixa de ter coragem hoje na nossa vida? Coragem para enfrentar o patrão e dizer assim, ó, foda-se, esse trabalho é ruim, esse trabalho não me valoriza, esse trabalho não vale a pena. É um foda-se, cara. Essa é a batalha. Saiu da porta da tua casa para fora, você já tá em batalha. Você já tá em campo de batalha. É ali que você tem que enfrentar o mundo. O teu adversário, o teu rival, o teu inimigo é o mundo, cara. É as pessoas. E não no sentido maligno, mas no sentido de que você tem que convencer elas a comprar de você, convencer elas a te respeitar, convencer o mundo a te dar um pouco mais de valor. Então, é essa coragem que precisamos adotar hoje, o sangue no olho. O sangue no olho é aquela fome por vencer, aquela ambição de querer mais. Já o segundo princípio é a honra. Para um viking, a honra é tudo, cara. A honra. Eles não. Você acha que os vikings eles faziam contratos? Contratos em papéis assinados? Não, cara. O contrato deles era aqui, ó, olho no olho. Esse era o verdadeiro contrato. Só que hoje a gente não vive mais assim. Hoje o valor do papel vale mais que a própria palavra, que a própria vergonha no rosto, na cara. As pessoas não honram as palavras, as pessoas não honram o que elas falam, não honram a própria imagem. Acha que ela vai honrar você? O que você precisa fazer? Você precisa se honrar primeiro, fazer a tua palavra valer, a tua imagem valer, fazer as pessoas olhar para você como um homem de honra, como um homem nobre, um homem que honra o que fala, que cumpre o que promete. Então, seja fiel às tuas palavras e cumpra as tuas responsabilidades. Já o terceiro princípio muito importante para os vikings era a disciplina, cara. A disciplina, eles conquistavam riquezas através da disciplina. Ou você acha que simplesmente eles acordavam no dia qualquer e dizia: "Ah, vamos batalhar hoje"? Não, aquela batalha era planejada, era estudada. Eles se preparavam, inclusive, para a batalha a vida inteira era treinamento, armamento, fazer armas, treinar outros homens. Então era disciplina em cima de disciplina, cara. Ou você acha que, por exemplo, ah, hoje eu não quero lutar, não vou lutar. Não, era preciso lutar. Então, não, isso na nossa vida não se atrela necessariamente a uma batalha física, no sentido literal, mas algo mais figurativo, como, por exemplo, e a academia? E a academia é um exemplo clássico de disciplina que você precisa, porque nem sempre você está com vontade, está motivado, mas você precisa fazer o que tem que ser feito. Às vezes você não quer ir trabalhar, mas precisa fazer o que precisa ser feito. O quarto princípio, o respeito, cara. Um verdadeiro viking, ele sabia respeitar os seus iguais. Só que antes disso, é preciso respeitar a si mesmo. Porque como que você respeita alguém mais do que respeita a si mesmo? Você precisa primeiro se respeitar, ou seja, o que que é se respeitar? Se respeitar é se conhecer, é se entender e se dar o devido valor. E hoje se aplica isso, por exemplo, num relacionamento tóxico, num trabalho ruim que você fica aturando, num desaforo que você leva para casa, entende? Então, se respeitar tá aí, tá nisso, em se impor, se respeitar primeiro e respeitar os outros. Mas eu costumo dizer que você precisa ser educado com todo mundo.
Mas você precisa respeitar quem merece. Por isso que você precisa merecer o devido respeito. É muito fácil dizer que respeita as pessoas, mas na verdade você precisa ser educado com todo mundo. Você não é obrigado a respeitar as pessoas, porque o respeito ele precisa ser conquistado, precisa ser merecido. Então você precisa fazer por merecer o respeito. Eu não respeito alguém, não respeito a história de alguém simplesmente sem conhecer as pessoas. Eu sou educado com ela. Agora, para mim respeitar aquela pessoa, ter como ela como uma figura de respeito, ela precisa merecer aquilo. O quinto princípio, a autossuficiência. Os vikings, eles eram mestres na autossuficiência, eles não dependiam de ninguém, cara. Eles plantavam, cultivavam o próprio alimento, proviam a própria caça, eles não dependiam de governo. Então, quem você acha que é, cara? Você acha que é quem para ficar dependendo de governo? Seja autossuficiente. É claro que a gente vive num mundo social hoje que certas coisas não cabem a nós. Certas coisas são responsabilidade de outros sistemas, de outras pessoas. Só que quando você atinge um nível de autossuficiência, você se torna responsável pela própria vida. Então você entende que a qualidade de vida que você quer depende de você, o respeito que você quer para você e para sua família depende de você, o amor que você tem que dar para sua família depende de você, tudo depende de você, cara. O nome disso é autossuficiência, autorresponsabilidade. Então você deve ser capaz de cuidar de você mesmo, emocionalmente, fisicamente e financeiramente. Já o sexto princípio é a liderança. Os vikings todos eles tinham um instinto de liderança, cara. Porque ser um viking não é só você ir para a guerra, é você liderar a própria família, liderar uma comunidade, liderar um estilo de vida. Em batalha, todos eram líderes, todos pensavam como líderes, para frente, proativo, instinto de fazer, de tomar a frente, de prever, de prover, aliás. Então entende como o instinto de liderança, ele vem já dessa cultura viking, cara. Porque quando você se torna um líder, você se torna mais para frente, mais proativo, solucionador de problemas, uma pessoa corajosa. Então é isso que você precisa ter na tua vida. Instinto de liderança, principalmente se você for homem, cara, você é obrigado a ser um líder, tá? E não tô falando isso simplesmente do modo corporativo, mas você precisa ser um líder nato, natural, ou seja, liderar a tua própria família, no trabalho também, é claro, mas fora disso, não vamos falar só no meio corporativo, mas na tua vida você precisa agir como um líder, cara, caminhar como líder, andar como líder, falar como líder, não ter medo, vergonha, é, ser timidozinho, precisa ser um líder, cara. Precisa olhar para as pessoas no olho, falar com elas olhando no olho, impor o devido respeito. Sétimo princípio, a resiliência. Os vikings, cara, eles faziam o que tinha que ser feito, cara. Mesmo não querendo, eles enfrentavam tempestades, eles batalhavam, enfrentavam guerras, tudo isso sendo resiliente, fazendo do jeito certo, planejando e depois fazendo. Eles, como eu disse, eles não acordavam um dia e diziam, hoje vamos batalhar. Eles já vinham treinando, se preparando, para quando chegar o momento da batalha, aquilo for uma vitória, aquilo for bem sucedido. Então, ser resiliente significa saber o que você está fazendo, agir com cautela, com planejamento, fazer as coisas do jeito certo. E principal, você precisa aprender a se reerguer quando cair. Muitas das vezes, os vikings perdiam batalhas e voltavam para batalhar um outro dia. O que que isso significa? Significa que eles aceitavam a derrota do dia, mas não aceitavam aquilo para sempre. Um outro dia era um dia para recomeçar aquela batalha, para terminar, aliás. Então você precisa aprender a se reerguer apesar da derrota. O oitavo princípio, o espírito de comunidade. O espírito de comunidade fazia com que eles fossem seres individuais, mas ao mesmo tempo eles sabiam viver em comunidade, eles sabiam que precisavam se ajudar, se defender nas batalhas, um salvava a vida do outro, não só porque eles precisavam do outro para sobreviver ali, mas eles tinham esse senso de comunidade, de fazer os deles prosperarem, entende? E quantas vezes a gente, às vezes, trai nossos parceiros no relacionamento, nas amizades, no trabalho. Que tal se você, por exemplo, pensar nisso de um jeito diferente? Os meus eu defendo,
Por exemplo, a tua família, as pessoas próximas a você, os teus amigos, esses você não fala mal, esses você não apunhala pelas costas. Esses você defende, isso é um instinto de comunidade. Isso é aprender a servir as pessoas que estão à sua volta. Você não é obrigado a fazer boas ações para todo mundo, por mais que às vezes seja necessário, mas você é obrigado sim a defender os seus, cara. A não falar da sua família para os outros. Ah, tô mal no meu relacionamento, falar da tua esposa, do teu marido, falar das tuas amizades, às vezes alguém que tá vacilando contigo sair falando por aí. Não. O espírito de comunidade, cara, é você defender os seus, tá? Entender que não se deve fazer isso pelo outro, mas também por você, pelo teu caráter, pela tua autoimagem. Já o nono princípio é o senso de propósito. Eles tinham um propósito pelo que eles lutavam, pelo que eles faziam, né? E muitas das vezes eu vejo as pessoas que eu converso com pessoas, eu tenho pessoas assim, inclusive no meu meio, que elas não têm propósito, elas sentem um vazio tão grande dentro de si. Isso é falta de propósito. Quando você luta por alguma coisa, você tem uma ambição de algo, não necessariamente dinheiro, mas uma ambição de algo, construir um legado, construir uma empresa, construir uma família, sei lá. Você tem um propósito, cara. Você cria um propósito. E quando você tem um propósito, o teu porquê, tua força motivadora é grande. Então você precisa definir um propósito, alinhar um propósito, mas esse propósito não pode necessariamente ter um prazo de validade, ou seja, ter um objetivo que você vai conquistar semana que vem, porque aí fica muito fácil. Aí você vai ter, esse não é um propósito, isso vai ser um objetivo. Propósito é algo que você luta o resto da vida por aquilo, compreende? Então, não se limite a algum sonho, algum desejo, mas crie um propósito para tua vida, cara, para que faça você acordar todos os dias, até o último dia da sua vida, com vontade daquilo, com vontade de construir aquilo. E por último, o princípio número 10, o valor do sacrifício. Os vikings, mais que ninguém, sabiam muito bem que para eles conquistar algo, eles precisam sacrificar algo. É claro que na cultura deles, na religião deles, eles faziam sacrifícios para os deuses deles. Mas você não precisa necessariamente fazer isso, cara. Até porque acredito que, assim como eu, você seja um cristão. Talvez não também, mas sem problema. Sacrifício está no ato de você entregar algo em prol de outro algo. Por exemplo, você quer construir riqueza, você precisa entregar teu tempo, você precisa às vezes abdicar um tempo de qualidade em família, por mais triste que pareça, sim, você precisa entregar isso. Você quer construir um shape, você precisa entregar a dor da disciplina, de ir todos os dias treinar. Você quer construir respeito, você precisa carregar a dor, entregar o sacrifício de agir de acordo com o que você fala, de fazer coisas que talvez sejam dolorosas, desconfortáveis, mas são necessários para que a tua imagem seja construída. Então, sacrifício, cara, isso é algo importante. Por exemplo, você sente que você tá, sei lá, tá engordando, tá ganhando muito peso. Você precisa sacrificar algo. O prazer de comer alguma coisa em específico. O sacrifício é importante para a mentalidade, para o amadurecimento da mentalidade. Então, juntando esses 10 princípios, eu acredito que você consegue se tornar um viking de verdade, que é o que a gente defende aqui nesse canal. Somos vikings, mas não no sentido ogro, guerra, sangue, mas no sentido senso, cara, senso. Ser um homem bruto, um homem rústico, um homem viking, não é você ser só violento, mas você ter a capacidade de ser violento e controlar isso, você ter o senso, a empatia pelo próximo e não ser um ogro total. Então você pode se tornar um viking, ser respeitado, ser um homem de valor, mas não no sentido literal das coisas. Você precisa entender isso. Aplique esses 10 princípios na tua vida e me conta depois o resultado, cara. Ou, aliás, já comenta aqui se você vai ou não, se você acrescentaria algum outro princípio, alguma outra dica, alguma outra coisa, tá? Conto com você até o próximo vídeo.